Antes de começar, observe algo simples. Por que certos fenômenos naturais parecem erros de videogame? Às vezes, a natureza produz duplicações perfeitas, sombras impossíveis, padrões tão exatos que parecem criados por computador. E quando esses momentos acontecem, duram segundos. Ninguém está preparado, ninguém entende na hora e quase ninguém acredita depois. Hoje você vai ver algumas dessas anomalias que desafiam a lógica e entender por que até especialistas ficam desconcertados diante delas. Fica até o final, porque o último caso é tão improvável que muita gente jura que é CGI, mas não é. A melhor maneira de começar essa jornada é observando os fenômenos que simplesmente não deveriam existir. Pelo menos, não do jeito que foram registrados. Imagine caminhar em um campo aberto e perceber que sua sombra está duplicada no chão. Como se duas fontes de luz idênticas estivessem iluminando você, mas o céu está limpo, o sol é um só, e nada lhe explica aquele efeito. A versão oficial diria que é ilusão, mas quando analisamos imagens reais, captadas em diferentes partes do mundo, percebemos que há mais complexidade. A natureza tem camadas que não percebemos, e quando duas delas se alinham, o resultado é um aparente erro de renderização. Agora pense em um objeto natural repetido com precisão milimétrica. Galhos idênticos, folhas espelhadas, pedras dispostas como cópias perfeitas umas das outras. À primeira vista, parece montagem, só que não é. Biólogos sabem que a genética pode repetir padrões, mas há casos tão precisos que fogem da expectativa estatística, quase como se o ambiente estivesse recarregando texturas. É nesses momentos que você sente que algo está além do nosso entendimento imediato. E existem relatos ainda mais estranhos. Fenômenos visuais passageiros, como luzes que se dividem em três, árvores que se movem em ciclos repetitivos sem vento, e até objetos aparentemente travados no ar por alguns milésimos de segundo. Nada disso é sobrenatural. É natureza operando em escalas que nossos sentidos não acompanham, criando ilusão de falha no sistema. Se algum desses casos já te surpreendeu, comenta aqui qual fenômeno você já viu pessoalmente, mesmo que tenha durado segundos. Essa troca ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas curiosas como você. E honestamente, esses relatos sempre revelam padrões que passam despercebidos pela ciência. Se os fenômenos anteriores já pareciam estranhos, as sincronias improváveis elevam essa sensação a outro nível. Porque aqui não estamos falando de objetos inanimados ou efeitos de luz. Estamos falando de vida, de movimentos coordenados que desafiam o senso comum. A versão oficial costuma rotular tudo isso como comportamento coletivo, mas quando você olha com atenção, percebe que existe algo muito mais profundo acontecendo. Imagine milhares de pássaros mudando de direção ao mesmo tempo, na mesma velocidade, no mesmo ângulo, como se obedecessem a um comando invisível, instantâneo. Não há líder visível, não há sinal perceptível. É quase como assistir a um código rodando em tempo real. E não são só pássaros. Enxames inteiros de insetos se movendo como se fossem um único organismo, cardumes gigantes ondulando com precisão absoluta, grupos inteiros de animais iniciando e parando movimentos simultâneos, sem qualquer explicação sensorial imediata. Em alguns casos, captados por câmeras, o movimento é tão perfeito que parece CGI mal renderizado. Uma massa viva que se dobra, se divide, se recompõe e forma padrões geométricos impossíveis de reproduzir manualmente. A ciência explica parte disso pela teoria da auto-organização, mas mesmo pesquisadores admitem que certos níveis de sincronia são difíceis de replicar em laboratório. E então vem o mais desconcertante: fenômenos ambientais que entram no jogo. Ondas que batem em uma frequência estranhamente exata, folhas que tremem em uníssono sem vento suficiente, poças d'água vibrando no mesmo ritmo em áreas separadas por metros. Tudo isso captado em vídeos curtos, sem manipulação aparente. Quando a natureza inteira parece sincronizada, a sensação é de que estamos observando uma falha momentânea no tecido da realidade. Se alguma dessas sincronias já te deu aquela sensação de "isso não é normal", deixa um like aqui. Essas microanálises ajudam a espalhar esse tipo de conteúdo para mais gente curiosa. E te garanto, o próximo capítulo vai mexer ainda mais com sua percepção do mundo natural. Quando falamos de padrões matemáticos na natureza, muita gente pensa imediatamente na famosa sequência de Fibonacci ou na simetria das flores. E sim, isso já é impressionante. Mas existem casos tão perfeitos, tão milimetricamente estruturados,
que mesmo quem estuda matemática se surpreende. A versão oficial diz: é apenas biologia seguindo regras naturais. Mas quando analisamos certos fenômenos, a sensação é de que alguém escreveu um algoritmo por trás das coisas. Pense em conchas com espirais absolutamente impecáveis, sem um único desvio perceptível. São padrões tão matematicamente exatos que, se fossem criados em um software de modelagem 3D, passariam tranquilamente como objetos artificiais. E isso não para por aí. Em regiões geladas, o gelo às vezes se organiza em polígonos perfeitos, formando mosaicos naturais que parecem desenhados à mão. Cada peça se conecta à outra como um quebra-cabeça geométrico, criando uma harmonia visual que desafia a expectativa caótica que temos sobre a natureza. Fractais naturais, como os encontrados em folhas, rios e nuvens, repetem padrões em escalas diferentes, do macro ao microscópico, como se o mesmo código estivesse sendo executado infinitamente, apenas mudando de tamanho. Mas talvez o mais intrigante sejam as plantas que crescem seguindo proporções tão precisas que parecem ter rotinas internas de cálculo. A posição de cada folha, o tamanho de cada pétala, a repetição exata de estruturas, tudo isso cria a sensação de que existe uma inteligência estrutural silenciosa por trás da biologia. Não uma inteligência consciente, mas um sistema ordenado de maneira tão perfeita que parece artificial. E antes de seguir, me diz uma coisa nos comentários. Qual desses padrões matemáticos mais te dá a sensação de isso não deveria ser tão perfeito assim? Essa interação ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas fascinadas por esse lado oculto da natureza. Quando o clima entra em modo glitch, é como se a própria atmosfera resolvesse brincar com as regras. Há momentos em que o céu parece um software falhando, produzindo efeitos tão improváveis que até meteorologistas ficam desconcertados. Um dos exemplos mais conhecidos é a duplicação do Sol, fenômeno em que duas fontes luminosas aparecem no céu ao mesmo tempo, perfeitamente alinhadas, como se a realidade tivesse renderizado duas versões do astro. A explicação oficial fala em refração em cristais de gelo, mas quando você vê as imagens, a sensação continua sendo de bug visual, porque a simetria é assustadora. As nuvens então são um espetáculo à parte. Existem registros de nuvens perfeitamente retangulares, como blocos sólidos pairando no céu, totalmente estáticos por vários minutos. Outras assumem formatos que lembram objetos metálicos, portas, cilindros perfeitamente lisos, formas tão definidas que você juraria que foram colocadas ali digitalmente. Meteorologistas explicam como combinações raras de vento, temperatura e umidade podem produzir essas estruturas, mas a aparência final continua desafiando a intuição humana. E não podemos esquecer dos raios invertidos, descargas elétricas que sobem do solo para o céu, em vez de descerem. Um fenômeno tão estranho que, quando foi registrado pela primeira vez, muitos duvidaram da autenticidade. Ou os misteriosos pilares de luz, que parecem colunas brilhantes saindo do chão, como arquiteturas luminosas temporárias que desaparecem segundos depois. Esses fenômenos são reais, têm explicações plausíveis. Mas nem por isso deixam de parecer falhas momentâneas da realidade. A sensação é a de que estamos olhando para o backstage do mundo, onde efeitos especiais naturais escapam do controle por alguns instantes. E aqui vai um pedido rápido. Se algum desses fenômenos já te fez duvidar dos seus próprios olhos, deixa um like. Isso ajuda o algoritmo a entender que esse tipo de conteúdo merece aparecer para mais gente curiosa. Agora entramos na parte em que até os especialistas ficam desconfortáveis. Os fenômenos que não têm explicação completa, ou que têm explicações tão frágeis que parecem remendos científicos tentando acompanhar a realidade. Um dos exemplos mais inquietantes são os chamados sky hums, sons graves, metálicos ou vibratórios que surgem do nada, reverberam pela cidade inteira e desaparecem tão rápido quanto começaram. A versão oficial culpa máquinas distantes, vento passando por estruturas metálicas ou vibrações urbanas. Mas essas justificativas não explicam os locais isolados onde o fenômeno também ocorre, sem qualquer interferência humana por perto. Outro caso curioso são os lagos que mudam de cor de forma abrupta, às vezes em questão de horas, de azul cristalino para verde fluorescente ou até vermelho intenso, como se alguém tivesse aplicado um filtro digital. A justificativa mais comum fala em variações químicas, algas ou minerais, mas há mudanças tão rápidas e homogêneas que pesquisadores admitem que os mecanismos ainda não são completamente compreendidos.
A sensação ao assistir aos vídeos é de que a paisagem recebeu uma atualização instantânea de textura. E existe também a sensação desconfortante de áreas pixeladas na água, regiões onde o movimento das ondas parece travado em padrões quadrados, como se parte do oceano estivesse renderizando em baixa qualidade. A ciência tenta explicar pelo encontro de correntes com direções conflitantes, mas a aparência final é tão incomum que muitos vídeos acabam viralizando por parecer CGI mal feito. Se alguma dessas anomalias já te pegou de surpresa, comenta aqui qual delas você acha mais perturbadora. Isso não só ajuda a espalhar o vídeo, como também cria um registro de casos que podem revelar padrões que ninguém percebeu ainda. Agora, no próximo capítulo, vamos entender como muitos erros da realidade são, na verdade, a natureza funcionando em seu estado mais brilhante, só que rápido e complexo demais para nossos sentidos. Depois de atravessar tantos fenômenos que realmente parecem falhas na simulação, é importante olhar para o outro lado da moeda. Muitos desses bugs são apenas a natureza operando com uma eficiência tão absurda que o ser humano não consegue acompanhar. A versão oficial, nesse caso, não está escondendo nada, ela só não consegue transmitir o impacto real do que está acontecendo. Por exemplo, o famoso água congelada no ar que aparece em vídeos virais. Em grande parte dos casos, trata-se de uma combinação exata entre temperatura, umidade e velocidade da câmera, que captura um movimento tão rápido que dá a sensação de imobilidade. Não é o mundo travando, é a física vencendo a nossa percepção. Outra situação comum são os reflexos improváveis. Uma única superfície brilhante, colocada no ângulo exato em relação ao Sol, pode gerar feixes duplicados, sombras duplicadas e até efeitos prismáticos que parecem saídos de um software de edição. Quando você entende o posicionamento preciso necessário para que isso aconteça, percebe que não há falha alguma, há precisão. A natureza trabalha com variáveis tão finas e simultâneas que um pequeno ajuste gera resultados dignos de ilusão. Além disso, reações químicas rápidas criam fenômenos que parecem CGI, vapores que mudam de cor em questão de segundos, formações cristalinas que surgem diante dos nossos olhos, plantas que se movem em microintervalos quase imperceptíveis. Quando captamos isso em vídeo, parece artificial, mas é apenas biologia e química funcionando em sua velocidade real, não na velocidade que estamos acostumados. E aqui entra a reflexão. Quantos erros da realidade são, na verdade, nossos próprios limites sensoriais? Antes de seguirmos para o penúltimo capítulo, aproveita e compartilhe esse vídeo com alguém que adora esses fenômenos, porque a próxima parte é onde as coisas ficam ainda mais inacreditáveis, ao ponto de parecer realidade digital. Alguns fenômenos da natureza são tão absurdamente precisos, tão visualmente perfeitos, que o cérebro simplesmente se recusa a aceitá-los como reais. E não é só por parecerem artificiais, é porque eles desafiam expectativas muito profundas sobre como o mundo deveria se comportar. Imagine, por exemplo, uma onda que congela no ar por 3 segundos enquanto tudo ao redor continua em movimento. A câmera registra a água como se estivesse travada, sustentando sua forma como um bloco sólido, antes de finalmente desmoronar em centenas de gotas. Não há edição, não há truque, é apenas uma combinação improvável de vento, densidade e velocidade captada no momento exato. E então você encontra árvores divididas ao meio, com uma precisão geométrica que faria inveja a qualquer arquiteto. Não é poda humana, é a interação de um raio extremamente focado com a umidade interna da madeira, criando uma fenda tão reta que parece desenhada com régua. O mesmo vale para pedras que se partem do centro para fora, formando círculos perfeitos, um processo lento, silencioso e completamente natural, mas que a maioria das pessoas jamais verá acontecendo. Há também registros de animais com padrões corporais tão incomuns que parecem gerados por algoritmo. Manchas geometricamente simétricas, listras que seguem progressões matemáticas, cores distribuídas com precisão quase cirúrgica. Essas ocorrências raras são resultado de mutações específicas, geralmente inofensivas, que deixam marcas impressionantes. Pequenas demonstrações de como a biologia pode surpreender quando sai do comportamento esperado. E talvez seja isso que mais fascina nesses momentos. Eles não quebram as regras da natureza, eles revelam o quão sofisticadas essas regras são. Cada aparente erro é, na verdade, uma janela para algo maior, que não percebemos na maior parte do tempo.
Depois de tantos fenômenos improváveis, fica clara uma verdade simples: o mundo não é tão estável quanto imaginamos. A natureza não comete erros. Quem tropeça somos nós, tentando interpretar sistemas complexos usando sentidos limitados. Cada onda congelada, cada padrão perfeito, cada sincronia impossível é apenas um lembrete de que existe muito mais acontecendo ao mesmo tempo do que conseguimos perceber. E quando registramos esses instantes, temos a impressão de que a realidade falhou, quando na verdade ela só está revelando sua engenharia profunda. Se esse vídeo abriu sua visão para esses detalhes invisíveis, considere se inscrever para mais fenômenos surpreendentes como esses.